Maravilha, começando aqui mais um Adailton Convida. Hoje eu vou convidar o meu grande amigo Danilo Pastorelli. Nós vamos falar das 9 tendências que nós separamos para o mercado de trabalho pós-pandemia. Fala, grande Danilão, beleza, meu irmão? Me ouve bem, me vê bem aí? Tudo bem, estou te ouvindo. Perfeito. Maravilha, então estamos tudo alinhado aqui, maravilha. 9 tendências para o mercado de trabalho no período mercado de trabalho pós-pandemia. Nós vamos trabalhar a primeira logo de cara, não vamos ficar aqui enrolando não, né, Dan? Transformação digital chegou para ficar, definitivamente. Você é meu convidado, eu vou dar a primeira palavra para você. Odailton, a gente tem falado bastante sobre isso, né? A gente estuda tanto a tal da quarta revolução industrial e há muito tempo a gente ouve falar da tal transformação digital, né? As empresas que precisam fazer essa transição para o digital. E a pandemia acelerou isso, deixou isso muito claro, que as empresas que de fato já tinham preparado esse caminho conseguiram sobreviver, passaram por essa turbulência. Eu penso bastante nessas empresas, que fica muito evidente, né? As empresas da área de varejo. Essas empresas da área de varejo que já tinham passado por essa transformação digital ou que já tinham iniciado uma bela caminhada nessa trajetória, conseguiram passar com louvor por esse momento aí de 2020. Então, no fundo, o que a gente está querendo dizer aqui é que acabou a era da gambiarra digital. E o que eu estou chamando de gambiarra digital? O cara fala lá que tem um sitezinho da empresa, nós somos digitais. O cara tem um perfil no Instagram. Poxa, eu tenho até uma página no Facebook. Como se isso fosse a transformação digital. Ah, não, mas agora nós fizemos até... Poxa, agora a nossa revista é em PDF. Como se isso fosse transformação digital, né? Quando, na realidade, o que a gente fala de transformação digital é pensando também nos processos dentro da empresa. É principalmente na agilidade em resolver problemas. E aí a gente trabalha, né, em corporações, a gente faz as nossas vivências dentro de outras empresas, a gente percebe, cara, que está todo mundo apagando incêndio o tempo inteiro. Quer dizer, assim... Embora exista o que algumas empresas chamam de planejamento anual, vamos fazer uma perspectiva para o ano seguinte. Cara, no andar da carruagem, nós só apagamos incêndio. Então, no fundo, é uma postura totalmente antidigital, né? Porque a digitalização, ela pressupõe uma previsão. Você acaba mecanizando, digitalizando processos, mas você só faz isso quando está tudo mapeado, tudo compreendido, tudo entendido. Essa questão da digitalizar processos é impressionante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da educação e da educação continuada, né? Que existem aspectos da nossa vida que elas já estão sendo digitalizadas, né? Então, por exemplo, quantas pessoas já têm relacionamentos... Por exemplo, eu moro em São Paulo, minha família toda é da Bahia. Então, a construção do relacionamento dos meus filhos com os meus pais depende muito desse ambiente digital, né? E só que quando a gente chega em alguns elementos do dia a dia, parece que se não fosse a pandemia, a gente não deixa como tá, porque eu não sei se você lembra que às vezes a gente dava treinamentos em empresas e também na universidade e constantemente a gente tinha o pensamento, mas isso não vai chegar agora no Brasil não, é muito distante ainda, é uma coisa que não, isso daí é Vale do Silício, isso daí não é aqui pra gente. A pandemia, né, essa pandemia ela trouxe assim e agora, vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Então, são elementos próprios desse processo de digitalização, né? Aqui, por exemplo, você sabe, eu estou em Fortaleza, passando esses meses aqui, né? Justamente pela digitalização que chegou para ficar, que praticamente
o meu trabalho foi todo para o ambiente digital, não tenho nenhuma atividade presencial, não tive nenhuma atividade presencial esse ano, então tudo foi digitalizado. Então, a gente já tinha muita coisa digitalizada, né, Dan? E isso foi uma grande vantagem que a gente teve. Mas aqui, por exemplo, eu parei de comprar de uma loja, as lojas americanas, que é a quinta varejista do Brasil. É o quinto maior varejo do Brasil, porque eles não recebem por aproximação. Eles não recebem por aproximação. E eu não ando mais com carteira. Meu documento é digital, minha carteira é digital, eu não ando com dinheiro. Eu pago com relógio, eu pago com celular. E, cara, como assim a quinta varejista do Brasil? Quinta! Eu tô falando da quinta! Eu não tô falando de uma loja de esquina. Aliás, se eu for aqui na loja de esquina, aqui em frente à casa da minha sogra, a Vânia que vende coco, recebe por aproximação. Mas as lojas americanas não recebem por aproximação. Vai dar merda ou não vai? Uma coisa simples, né? Uma coisa Parece que essas decisões, quanto maior a empresa, mais difícil fazer essa transformação digital. Quanto mais gigante essa empresa for, quanto mais braços ela tiver, quanto mais squads ela tiver dentro dela, mais difícil fica fazer essa transformação, porque passa por muitas instâncias, né? Então você tem que passar, tem que aprovar um aqui, outro aprova lá, outro. E veja, é tudo que não se pode mais hoje, demorar para decidir as coisas. Sabe, eu lembro, assim, quantas vezes nós já tivemos aí contato com empresas, né? A gente apresenta um projeto, uma proposta. Não, calma aí. Vamos ver, veja bem, tem que falar com o fulano de tal, agenda com outro, faz com outro, faz com aquilo. E passa por 300 instâncias, 300, 400 instâncias até resolver. E às vezes é tarde demais. Quando resolve? Então, a dona Maria aí do coco que você falou, cara, para ela, talvez até seja mais fácil digitalizar alguns processos. Porque ali a decisão está no colo dela. E veja, isso é a vantagem da empresa pequena. E esse momento, e tem uma vantagem competitiva aí, de empresas que são menores, de conseguir fazer essa transição para o digital, né? E pode falar. Não, porque você está falando isso daí, eu estou pensando aqui. E como é que a gente, o trabalhador, pode pensar digital? Porque é verdade, o mercado, isso chegou para ficar no mercado, tá? Isso é fato, isso chegou para ficar. Essa dimensão do trabalho híbrido, hora você está no escritório, hora você está em home office, vai ser cada vez mais frequente. Agora, será que o trabalhador ele pensa digital? Dan, vamos lá. Os projetos que nós já fizemos utilizando justamente todo o recurso que essa digitalização traz. De cabeça aqui. Nós fizemos sala de aula invertida, foi em ambiente totalmente digital, inclusive estávamos em quarentena, lockdown pesadíssimos, não nos encontramos e grande parte dos podcasts, tudo foi feito em ambiente digital. Prêmio Padre Magela, que nós nos tornamos aí um dos contemplados dos fomentos do Prêmio Padre Magela, da pesquisa 3M, pesquisa toda construída em ambiente digital, documento sendo digitado de forma síncrona, eu na minha casa, você na sua casa. A gente mexendo no mesmo documento, né? Mexendo no mesmo documento ao mesmo tempo. Agora, recentemente, o projeto que está para sair, que é o curso livre da HSM University, né? Mercado 4.0, né? Nós vamos falar sobre toda essa transformação digital. Curso livre da HSM. Também gravamos usando todos esses recursos de digitalização. Então, como é que... Porque, assim, tudo bem, as empresas, a gente trabalha, tem parcerias com empresas, a gente vê, às vezes elas ainda... Agora não, agora pós-pandemia o negócio está escancarado, né? Mas o trabalhador ele pode se destacar, o profissional, né? O profissional, você como fornecedor, pode se destacar nisso. Então, você veja, como é que as pessoas podem começar a transformar isso? Quer um exemplo? Currículo. Cara, assim, não há coisa mais retrógrada do que você imprimir um currículo e entregar numa loja, ou numa empresa, ou enviar por e-mail.
ou na corporação que você quer trabalhar, e o cara acha, não, poxa, me ajuda, pelo amor de Deus, fazer um currículo melhor. Cara, sério, que você ainda tá nessa. Cara, assim, já que a gente tá falando nisso, quer dizer, as pessoas também podem, né? O mercado de trabalho também pode surfar essa onda da digitalização. Nós montamos o nosso portfólio. Você tem o seu e eu tenho o meu. Sim. E tem o QR Code lá, então a gente sabe quem é que acessa, quantas vezes acessou. A gente entende, a gente coloca ali quais foram as nossas realizações, a gente usa as animações, a gente usa os vídeos. Cara, tá lá. As propostas que a gente faz, nós nunca vamos mandar essa proposta em PDF. Fazer PowerPoint de proposta. Existe isso. Ainda tem gente que acha que é bonito fazer em PowerPoint, porque o cara fazia em Word, né? Então, assim, veja, até isso a gente dá conta de fazer diferente. Você digitaliza processos, por que não usa a tecnologia a nosso favor, né, cara? E às vezes, veja, não tenhamos também a ilusão de que a pandemia despertou todo mundo, porque não despertou. Tem um monte de empresa que permanecerá deitado em berço esplêndido e esse berço esplêndido vai desaparecer com o tempo mesmo e que não vão sobreviver e que terão muitas dificuldades daqui em diante. Mas sempre funcionou assim. Por que nós vamos mudar? Não perceberam ainda o momento. Só que a gente precisa, como indivíduo, como candidato ao mercado de trabalho, como funcionários ou até como empreendedores individuais mesmos, a gente precisa perceber que essas coisas estão acontecendo. E não dá para a gente... Agora, veja, tem espaço para todo mundo. Ainda há negócios tradicionais que vão sobreviver muito e vai ter... Como ainda hoje tem o sapateiro. Ainda tem sapateiro. Sim. Que corta couro, que faz lá... E esse é um trabalho do século XV, século XVI, sabe, Adair? Sim. Que mesmo que sobreviveu à industrialização, a segunda, a terceira, a quarta... Mas quanto reduziu-se isso? Quantos sapateiros existem hoje, né? Sim. E esse ainda ele pode digitalizar, tá? Ele pode digitalizar a estratégia dele de venda, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente do e-commerce aqui, ó. Então, o primeiro ponto é transformação digital. Isso vai afetar muita coisa. A gente pode dizer assim, né, Dan? Pensar digital, pensar profissionalmente digital. Aqui você está colocando uma coisa simples, que inclusive foi você que me inspirou a fazer isso, que você construiu o portfólio, eu achei o máximo. Já montei até uma oficina, foi uma oficina na São Judas, né? Como preparar o currículo atrativo e a entrevista matadora. E o currículo atrativo é transformar o currículo em QR Code. Um portfólio animado com tudo que você fez. A pedida aqui de muitas pessoas. A gente vai abrir essa oficina em janeiro, mas aí conversa lá na frente, depois a gente traz aqui. Vamos pro segundo, porque senão a gente vai ter que fazer 10 lives. Qual é o segundo aí, que está associado a esse também? Vai lá. É o trabalho remoto como realidade. Finalmente, as empresas compreenderam que dá para fazer isso, né?